Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise por aqui. Como mentor acadêmico, é um prazer imenso receber a nossa audiência de estudantes universitários. Hoje, o nosso foco vai direto numa questão muito atual, a busca por validação através de likes e superficialidade, e principalmente, como a gente pode encontrar sentido no meio dos desafios reais da vida. Vamos destrinchar as raízes dessa crise digital, entender como a sabedoria psicológica pode clarear o caminho para uma identidade que seja de fato autêntica. Bom, vamos direto ao ponto. Pensemos rápido nessa provocação. O que sobra da nossa identidade quando os likes simplesmente somem? É uma pergunta socrática bem poderosa. Se a autoestima e o nosso senso de valor estão totalmente terceirizados para os algoritmos, o que acontece quando o sinal do Wi-Fi cai? Refletir sobre isso expõe a extrema fragilidade da validação digital. A identidade humana precisa de um alicerce muito mais firme do que os aplausos virtuais de uma tela. E é bem aqui que a gente esbarra no núcleo duro do problema, especialmente no ambiente universitário. Hoje rola uma colisão quase brutal entre duas realidades, não é verdade? De um lado, aquela pressão muito real de entregar trabalhos, manter o foco e ter uma resiliência gigantesca. Do outro, o bombardeio contínuo de vidas digitais perfeitamente curadas. E essa dualidade cria um ambiente pesadíssimo. Tentar parecer sempre impecável e bem-sucedido na internet acaba sugando a energia que a gente precisaria para o nosso desenvolvimento intelectual no mundo físico. E esse contraste é quase surreal, mas muito revelador. Pensa bem, na vida digital idealizada, quem manda é a estética impecável, a busca incessante por prazer imediato e aquela sede absurda de aprovação externa. Na outra ponta, totalmente oposta, está a vida estudantil real. E a realidade é marcada pelo atrito, por aquela gratificação que a gente tem que adiar o tempo todo, afinal, pegar um diploma leva anos de muito suor, e por frustrações que são inevitáveis no percurso. Essa lacuna gigante entre a superficialidade imediata e o crescimento pessoal verdadeiro é uma baita de uma máquina de gerar ansiedade. E olha, as consequências disso não ficam só na teoria não. O pedágio psicológico é altíssimo. Viver pautando tudo pela aparência prende as pessoas numa lógica cruel de aprovação externa. A gente vê isso refletido claramente nos dados. Aumentos drásticos na sensação de inadequação, picos de ansiedade, aquele esgotamento mental pesado e muita autocondenação. Quando a moeda de troca do seu valor vira o like, qualquer tropeço normal do dia a dia passa a parecer um fracasso irrecuperável. E tudo isso nos leva direto a uma sacada brilhante do psiquiatra Viktor Frankl. Ele chamou isso de neurose noogênica, ou, para ficar mais fácil, o vazio existencial. Sabe aquele sentimento profundo de falta de propósito, de alienação? O Frankl até chamava de neurose de domingo, que é aquele vazio enorme que bate quando a correria da semana para e a gente fica sós com a própria mente. Hoje em dia, essa rolagem infinita nas redes sociais é, na grande maioria das vezes, só uma fuga desesperada desse tédio e desse encontro inevitável com o nosso próprio vazio. Essa ideia captura de forma perfeita a armadilha moderna na qual a sociedade pisou em cheio. A gente se engana muito sobre a nossa própria solidão. A tecnologia e as redes oferecem um analgésico que é super superficial. Fica aquela ilusão de que ostentar milhares de seguidores significa estar acompanhado, quando, na real, isso quase sempre só serve para mascarar um isolamento existencial muito mais profundo. Então, qual é a saída? Bom, a solução exige uma mudança radical de perspectiva. A gente tem que urgentemente tirar o foco dessa aprovação online, que é super incontrolável e passageira, e voltar as nossas baterias para a descoberta de um sentido que seja interno e verdadeiro aqui no mundo real. O grande desafio para quem está na universidade é ter a coragem de olhar para fora dessa tela iluminada e começar a construir alicerces que não vão desmoronar só porque o algoritmo decidiu mudar amanhã. E para fazer essa transição na prática, a gente pode usar uma ferramenta teórica e prática fantástica, a logoterapia. Criada pelo próprio Viktor Frankl, um cara que sobreviveu a vários campos de concentração e conseguiu encontrar sentido nas piores condições que se possa imaginar, a logoterapia foca justamente no sentido da nossa existência. A ideia aqui não é tapar o sol com a peneira usando aquela positividade tóxica, mas sim resgatar o valor pessoal, construindo uma vida resiliente baseada num propósito autêntico e não em aparências. Tá, mas como a gente encontra esse sentido? A logoterapia não dá um manual rígido, mas ela mostra 3 caminhos incríveis. Primeiro, temos os valores de criação. É achar propósito naquilo que a gente dá ao mundo, seja se dedicando aos estudos, trabalhando duro ou criando arte. Depois, os valores de vivência, que é o sentido que a gente tira do que recebe do mundo, como contemplar a natureza ou viver um amor e amizades autênticas.
E por último, os valores de atitude, que é a postura que escolhemos adotar diante dos sofrimentos que são inevitáveis na vida. A identidade verdadeira é forjada nesses 3 pilares e definitivamente não em métricas de redes sociais. Agora, o que é mais interessante é ver como a logoterapia lida com a parte pesada da vida. O Frankl falava da tríade trágica: dor, culpa e morte. E vamos ser honestos, ninguém está imune a isso, por melhor que seja o filtro do Instagram. Mas a transformação mágica acontece na forma de encarar o problema. A dor vira uma oportunidade absurda de aprendizado e crescimento. A culpa se transforma na chance perfeita de parar, refletir e assumir responsabilidade. E a finitude? Bem, ela deixa de ser motivo de desespero e passa a ser o maior incentivo para a gente agir no presente e fazer o que tem que ser feito agora. É exatamente dessa virada de chave que nasce o conceito de otimismo trágico. O que é isso? É a capacidade incrível de dizer um sim sonoro para a vida e encontrar significado independentemente dos perrengues. É literalmente pegar a energia do negativo e converter em algo construtivo. Sem dúvida alguma, esse é o antídoto mais poderoso que existe contra essa positividade artificial e super exaustiva de hoje em dia, que trata qualquer emoção negativa como se fosse uma falha de caráter. Então, surge aquela dúvida clássica, principalmente pro pessoal da faculdade. Como que a gente pega esse otimismo trágico e aplica naquelas frustrações que batem na porta toda semana? Como a gente tira isso do papel e usa como um escudo quando toma uma nota baixa, uma reprovação daquelas doídas, ou até quando bate aquele sentimento ruim de exclusão social no campus? Vamos ver o passo a passo disso na prática. Primeiro de tudo, confrontar a frustração real. Se a nota foi ruim ou o projeto deu errado, a realidade tem que ser aceita sem enrolação. Segundo passo, assumir a bronca. É hora de engolir o choro e não ceder à tentação de abrir um aplicativo para esquecer o problema por algumas horas. E o terceiro passo é transformar ativamente o revés num combustível. Aquele fracasso vira o roteiro exato que mostra onde é preciso focar mais energia. Isso sim gera um aprendizado que ninguém tira. Para amarrar toda essa nossa jornada de reflexão hoje, a nossa verdadeira identidade nunca vai ser apenas um reflexo de uma tela brilhante. Ela é esculpida no dia a dia, quando a gente encontra o nosso propósito, geralmente batendo cabeça mesmo, e assume a responsabilidade total pelas nossas escolhas no mundo real tangível. A autenticidade não vem das palmas de uma plateia invisível na internet. Ela vem de dentro, do nosso próprio alinhamento com valores fundamentais e da nossa capacidade de levantar depois da queda. Para fechar a parte educacional do nosso encontro, fica uma provocação que exige coragem. Vamos continuar permitindo que uma audiência virtual e passageira tenha a caneta na mão para ditar o nosso valor? Ou vamos assumir a postura de sermos os autores do nosso próprio sentido na vida real? A resposta que a gente dá para essa pergunta é o que realmente define a trajetória de cada um, tanto na faculdade quanto na vida. Agradeço imensamente a nossa audiência pela dedicação e pelo tempo investido nessa nossa análise de hoje. O conhecimento acadêmico e pessoal ganha muita força quando é debatido, então fica o convite para compartilhar esse material com os colegas de faculdade se essas ideias fizeram sentido por aí. A nossa caixa de comentários está super aberta para perguntas, dúvidas e discussões. Fica também o convite para seguir o canal e acompanhar de perto as nossas próximas explorações. Um grande abraço e até a próxima!